meus amigos, tudo bem? Continuando nosso projeto de gravações de vídeos tratando sobre o dia a dia do nosso escritório, o dia a dia de um advogado tributarista, eu venho falar com vocês hoje aqui sobre uma questão bastante interessante. Por quê? Porque nesse ano, no começo desse ano de 2018, em fevereiro, eu gravei um vídeo falando sobre a recuperação judicial, certo? Que empresas que estavam em recuperação judicial e que estavam sofrendo as execuções fiscais, a lei que tratava da recuperação judicial, que ela é 11.101/2005, que substituía a antiga lei de falências, informava no artigo 6º, parágrafo 7º, que as execuções fiscais propostas contra as empresas em recuperação judicial não ficariam suspensas, ou seja, poderia existir até a penhora de bens em empresas em recuperação judicial. Aí nesse vídeo que eu gravei no começo do ano de 2018, eu informava que, apesar da empresa existir essa observação na lei de recuperação judicial, que as execuções não ficariam suspensas, existiam alguns entendimentos do STJ de que se uma empresa estava em recuperação judicial, estava tentando se reerguer para pagar os seus compromissos, não tinha razão, não era compatível com a própria recuperação judicial que existisse penhoras, constrições em bens da empresa no momento em que ela estava naquele estado de recuperação judicial, mesmo se tratando de uma execução fiscal, certo? Então deveria a função social da propriedade, a função social da empresa, princípios esses, inclusive constitucionais, segundo o STJ, determinava que o bom senso informava que deveria ficar suspensa também aquelas execuções fiscais e que durante o período que a empresa estivesse em recuperação judicial não deveria existir nenhuma constrição no patrimônio dela. Só que pouco tempo depois que eu gravei esse vídeo, em fevereiro de 2018, o STJ selecionou um processo e depois na verdade ele deu essa decisão em um processo, mas afetou outros dois processos e disse que esses processos que tratam sobre a possibilidade de penhora em empresas que estão em recuperação judicial em execuções fiscais ficarão afetadas pelo regime de recurso repetitivo, ou seja, eles vão dar um julgamento nesses processos e que esse julgamento servirá de paradigma para todos os casos envolvendo a mesma questão. E qual é a questão? Se poderá ou não existir a penhora em patrimônio de empresas em execuções fiscais se essas empresas estiverem em regime de recuperação judicial. Então, o STJ determinou nesse julgamento que ele afetou para dar um julgamento em recurso repetitivo de que ficassem suspensos todos os casos em que existissem empresas em recuperação judicial e que estivessem sofrendo execuções fiscais e que existisse a real possibilidade delas sofrerem uma penhora no seu patrimônio. Então esse julgamento foi muito importante, certo? Foi dado pouco tempo depois desse vídeo que eu fiz, tá certo? Mas eu confesso até que eu tomei conhecimento desse julgamento há pouco tempo, desse julgamento não, dessa decisão que afetou esse processo, dizendo, olha, todos os casos envolvendo a mesma matéria fiquem suspensos até esse Tribunal Superior dar uma decisão definitiva com relação se poderá ou não existir a penhora no bem de uma empresa que está em recuperação judicial e essa penhora é decorrente de uma execução fiscal. Então, essa é a matéria que eu estou lendo para vocês, que eu vou ler aqui para vocês agora, tá certo? Que é o julgamento, e principalmente a parte dele em que o ministro informa que deverão ficar suspensos todos os processos em que existia a possibilidade de penhora, certo, no patrimônio de uma empresa em recuperação judicial, inclusive as execuções fiscais, tá certo? Então esse julgamento aqui foi nessa proposta de afetação como representativo de controvérsia no recurso especial número 1702/484 de São Paulo, onde a ementa diz o seguinte: processo civil, recurso especial, submissão à regra prevista no enunciado administrativo 3 do STJ, proposta de afetação como representativo de controvérsia, execução fiscal,
empresa em recuperação judicial, prática de atos constritivos. Questão jurídica central, possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, afetação conjunta no RESP 1694-261 de São Paulo e no RESP 1694-316 e no RESP 1712-484, todos eles de São Paulo. Esse julgamento foi dado nesse RESP 1712-484 de São Paulo. E eu transcrevo aqui um trecho dele, onde o ministro informa: desse modo, em conjunto com o RESP 1694-261 de São Paulo e com o RESP 1694-316 de São Paulo, proponho que o presente recurso afetado como representativo da controvérsia, nos termos do artigo 1036, parágrafo 5º do CPC de 2015, observando-se o seguinte: a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional a comunicação da decisão, enviando-se cópia desta aos presidentes dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, a intimação da União e dos Estados-membros para eventual manifestação e vista ao Ministério Público para parecer em 15 dias. Então, o mais importante dessa decisão, no meu ponto de vista, foi que o ministro determinou a suspensão no processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, se o seu cliente está em recuperação judicial e contra ele estão sendo movidas algumas execuções fiscais, pegue a cópia dessa decisão, pegue a decisão informando que ele está em recuperação judicial e informe lá no processo de execução fiscal, ou através da exceção de pré-executividade, ou através de uma simples petição, informando que aquele processo deve ficar suspenso de acordo com essa decisão do STJ, com a decisão do ministro, para que não exista nenhum ato de constrição judicial sobre o patrimônio da empresa enquanto durar o seu estado de recuperação judicial, ou pelo menos enquanto o STJ ainda não decidir definitivamente sobre a questão. Essa decisão foi importantíssima. Eu tenho 2 ou 3 empresas em estado de recuperação judicial que contra elas foram movidas várias execuções fiscais e principalmente na Justiça Federal aqui não estão entendendo em suspender a execução, com base na própria lei de recuperação judicial, que no final diz o seguinte: eu vou até ler a lei aqui para vocês, que é a Lei 11.101/2005, no artigo 6º, que diz o seguinte: a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Assim, pela lei que rege a matéria, não deve ficar suspensa as execuções fiscais e pode existir até a penhora nos bens do devedor. Porém, com base nessa decisão do STF, que pegou alguns RESPs e afetou para decidir a questão agora em definitivo, e essa decisão vai valer de paradigma para todos os casos do Brasil, pelo STJ, certo? Deve ficar suspenso todas as execuções fiscais movidas contra aquela empresa que está em recuperação judicial até ele dar o posicionamento definitivo sobre a matéria. Então isso é muito importante, porque a gente já ganha um certo fôlego, quem sabe, de 1 ano, 2, em que os processos ficaram suspensos, mas cabe a gente, porque muitos até não têm conhecimento dessa decisão, informar em cada processo e solicitar que o juiz suspenda aquela execução até o posicionamento em definitivo do STJ. Ok, pessoal? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o seu like aqui, o seu gostei. O pessoal sempre me pede para cobrar muito isso de vocês, porque isso é uma forma do YouTube entender que o vídeo levou valor às pessoas e divulgá-lo para demais pessoas. E também compartilhar o vídeo com seus colegas,
porque o meu objetivo é fazer desse canal o maior canal de direito tributário envolvendo apenas a prática, o dia a dia do nosso escritório a nível Brasil. E para isso eu conto com a colaboração de vocês. Lembrando que em breve, se Deus quiser, estarei lançando meu próximo curso, certo? 22º curso de como se tornar um advogado tributarista, que será realizado aqui no final do ano, aqui no escritório. Já estou no meu 22º curso e também estou gravando esse mesmo curso online. E ano que vem, se Deus quiser, estarei aí divulgando eles aí para vocês a nível Brasil, a pedidos de muitos que dizem que não tem condições de vir aqui em Recife para ter um curso como esse, onde a gente só envolve a prática. Estou gravando esse curso num estúdio profissional e vou levar para vocês a nível Brasil. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.